governo, a primeira derrota na Câmara, na verdade, aconteceu essa semana, porque enquanto o Bolsonaro estava fora, estava no hospital, enquanto o Mourão era presidente em exercício, o Mourão deu a canetada que praticamente destruía ali a lei de acesso à informação. Flexibiliza. Flexibilizar. Flexibilizar também está em alta no governo. Ele flexibilizou, então, a lei de acesso à informação. Na Câmara, essa semana que passou, isso foi vetado. De lavada. De lavada, exatamente, mostrando para Bolsonaro que não vai ter vida fácil. Então, mas você acha que incomodou o Bolsonaro? Não, eu acho que não incomodou o Bolsonaro. Mas o que eu acho é que agora, com essa queda do Bebiano, ele mostra mais fraqueza ainda, e essa galera que vetou essa flexibilização da lei de acesso à informação ganha mais força. Não, mas eu acho que não incomodou, porque quem assinou isso foi o Mourão. Não, pro Bolsonaro é lindo. Pro Bolsonaro é lindo. Eu acho assim, tá vendo? Não fui eu, então... Fica fofinho aí, Mourão. Sou eu que sou o presidente aqui, eu que tenho que assinar as coisas. Mas se ele tá se enganando com isso, ele vai se ferrar. Ele vai dar com a cara na parede. O nosso quarto assunto era a reforma da Previdência, que foi entregue num espetáculo também, com foto, inclusive com Alexandre Frota do lado. Eu achei maravilhoso aquilo. Cara, Carla Zambelli e Alexandre Frota são aquilo. Os dois maiores papagaios de pirata da história da política brasileira. Cara. Entrega da proposta de reforma da Previdência que deixa os militares de fora, por enquanto. A gente já sabia que iam ser entregues duas propostas. Ia ser... os militares não estariam no mesmo projeto, né? Mas esperava-se que a proposta para a reforma da Previdência dos militares fosse entregue junto. Não foi. E tá falando, vai ser mês que vem, vai ser daqui 2 meses, sei lá. Já tem uma ala do Congresso, da Câmara, que diz que vai esperar pra votar. Que eu falei pro Cruz, né? Assim, eu tenho filho, você tem filho, o Cruz tem filho, né? Quantas vezes você já não usou pro seu filho? Na volta o papai compra. Exatamente. Exatamente essa estratégia. E aí, essa chegada da reforma da Previdência, o pacote anticrime do Moro já tá lá também, mas obviamente ele não é tão prioritário quanto a reforma da Previdência. Mas ele chega numa Câmara que está empoderada por essa fraqueza do governo, mas que tem à frente dela ali uma bancada que é de maioria, sim, de apoiadores do governo, mas que tem tudo para brigar entre si por causa desse toma lá, né? Então, o que a gente espera para esse processo que promete ser longo de aprovação ou de desaprovação dessa reforma da Previdência? O que você espera, Bruno? Então, eu acho que assim, vai ter muito pano pra manga, a gente vai ver muito desencontro entre a comunicação da equipe do Bolsonaro com os parlamentares. Mas assim, o sinal mais claro do que representa essa reforma pra mim foi o que o próprio Bolsonaro disse ontem, na entrega, né, do relatório, do documento, de que a Previdência vai exigir sacrifícios de todos nós, exceto os militares, todos nós exceto quem não depende de aposentadoria, todos nós exceto os miseráveis, exceto os políticos que se aposentam com 8 anos de cargo, exceto os que têm força política para depois terem um lobby forte na Câmara e mudarem, né, o projeto de lei, exceto as pessoas que não precisam de uma aposentadoria do Estado. Depois a gente até podia fazer um bolão aqui, porque assim, cara, o projeto realmente contempla todas as categorias. Sim. Inclusive os políticos. Os políticos estão lá. Sim. Os políticos estão lá, os funcionários públicos de alto escalão estão lá, só não estão os militares. Todo mundo está lá, com teto de R$5.000, as alíquotas para os funcionários de alto escalão estão lá bem mais altas, está todo mundo lá, sacrifício, blá 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 blá. Mas é bode na sala. A gente sabe que está lá para ser tirado depois, e a gente sabe que quem tiver força política para ter lobby na Câmara, para ter briga, vai sair. E quem não tiver, vai dançar. E a gente sabe quem é que dança nessa história. Então a gente podia até fazer um bolão aqui, quem é que vai pagar a reforma de verdade, né? Eu achei que você ia falar quem vai pagar o pato. Não, o pato a gente sabe, o pato é a Fiesp. Já ficou na antiga, né? Mas quem é que vai realmente pagar a reforma? A gente sabe quem é que vai. É o velhinho lá que vai ganhar R$400 por mês. 400 conto. Tá na Veja. Você imagina a Veja colocando isso? A Veja está revelando, mostrando que a dona de casa, é absurdo. A dona de casa que infelizmente não pagou INSS e precisa de um auxílio, não tem mais auxílio. Agora ela não pode mais ganhar um salário mínimo, ela vai ganhar R$400 por mês. Ontem eu li um economista da Unicamp falando sobre isso, falando que, cara, que a gente tem que se preparar pra gente ter uma geração de idosos pedindo esmola nas ruas, cara. Porque a gente vai ter uma geração de idosos ganhando R$400 por mês. É isso aí, vamos nos preparar.
Inclusive, eu queria fazer um convite aqui para os nossos ouvintes do podcast. Tudo que a gente falar da reforma aqui, todos nós somos leigos, né? Somos curiosos, a gente lê muito, a gente pesquisa, mas a gente não sabe realmente o efeito que essa reforma vai ter. Então, se você que ouve o podcast é economista ou conhece algum economista e que pudesse nos ajudar, pudesse participar do podcast, conhecesse alguém que pudesse participar do podcast, eu peço que entrasse em contato com a gente aí através dos nossos e-mails, o contato@podcast.com.br, nos ajudasse aí nesse esclarecimento. Mesmo que você goste da reforma, ache a reforma justa e que ela realmente é necessária, que vai funcionar, e nos esclareça esses pontos aí. Seria muito legal a gente ter a opinião de um especialista aí, né, nesses pontos. Seria muito legal mesmo. Veja, ter opinião em favor, às vezes varia da pessoa ter uma ideologia de direita ou de esquerda, isso varia muito, tem, né, isso é uma questão, é uma questão particular, enfim. Agora, não dá pra vir também com a cabecinha fechada de achar que a gente não vai questionar. Não, lógico, não, a gente vai questionar, lógico. Não, tem que provar pra gente que tá certo, né, só isso. Mas seria muito legal ouvir um especialista. Seria mesmo. Até porque, assim, tem até um ponto que eu queria tocar, não sei se todo mundo na bancada aqui concorda, mas me parece questão superada o fato de que existe um déficit na Previdência. Ponto. Mas a solução que está sendo proposta é cortar na carne de quem está sofrendo sempre. Então, a gente precisa fazer também esse meia-culpa, assim, somando no questionamento de vocês, de, ok, então vamos trazer gente que entenda do assunto no campo mais progressista para fazer propostas, porque a gente não quer isso que está sendo proposto, mas o que a gente vai oferecer como alternativa? Óbvio, é um assunto extremamente complexo, precisaria de mais especialistas, mais tempo e mais gente para discutir isso às claras e não fazendo um projeto trancado e apresentando lá para os deputados, sem discutir com a população. Eu não sei de quem eu ouvi isso um dia, mas eu ouvi uma coisa muito interessante. A gente precisa parar. Isso não é um pensamento meu, tá? Mas é um pensamento que eu comprei pra mim porque eu concordo muito com ele. Pagou quanto? Não, esse foi me dado de graça, na verdade. Me disseram o seguinte, desculpa não dar o crédito pra quem disse, mas eu realmente não lembro quem disse, eu peço perdão. Mas me disseram o seguinte, a gente precisa parar de ter esse raciocínio de que tudo que é do Estado tem que dar lucro. Sim. Nem tudo que é do Estado tem que dar lucro. Concordo. Certo? Tem coisas que geram gasto e outras coisas que são feitas para dar lucro. Inclusive então, prejuízo. Assim, exatamente, inclusive prejuízo. Então você me desculpa, você acreditar que a reforma da Previdência ela é necessária simplesmente porque existe um déficit, e não é isso que você tá falando, Bruno. Pode seguir que eu tô aqui, tô concordando. Mas tudo bem, beleza, existe um déficit. Mas peraí, a gente só consegue resolver isso destruindo a Previdência ou a gente consegue gerar lucro em algum outro lugar? Vamos melhorar a nossa margem de exportação, vamos melhorar o produto, aumentar a forma do fazer uma reforma tributária, exatamente. Lógico. Manda, Cruz. Em 2017, Vampiro assinou um decreto sobre o pré-sal que em 25 anos das empresas que forem explorar o pré-sal, o Brasil abre mão dos impostos. 25 anos. Tipo até 2040, vamos dizer assim, mais ou menos. Isso deve dar uns 100 mil reais, né? Mais ou menos 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Então, assim, aí é justamente o que o Marcelo falou. Por favor, economista, especialista, por favor, vem aqui, né? Fala assim, se é um país tão rico assim, para abrir mão, para abrir mão de um montante de impostos desse tipo de empresas estrangeiras que vão vir explorar o pré-sal, que, né, não vão falar sobre soberania, essas coisas, é outro programa também. E agora na minha velhice, vou ter que pagar esse pato? Isso porque você contribuiu a vida inteira e assim... E não é só Vamos você, é o velhinho que trabalha de cortador de cana, que o presidente da Câmara falou que aguenta trabalhar até os 80 anos. Eu tô falando assim, eu fui uma figura de linguagem. Sim, a questão, mas assim, é isso. Do povo. Vamos pensar no pedreiro. O presidente da Câmara falou que vai ter que trabalhar até os 80 anos e que aguenta trabalhar até os 80 anos. Claro. Sabe? É isso. Será que realmente é preciso isso? Porque a reforma me parece extremamente cruel. Mas eu não sou especialista. Mas, cara, o que a gente tava falando hoje aqui, existe uma campanha gigantesca da mídia, a mesma mídia que bate hoje muito forte no governo e faz uma oposição ferrenha e justa ao governo. Essa mídia hoje diz que a reforma é essencial. É imprescindível. Tipo, não dá pro Brasil sobreviver sem ela. Essa reforma, a gente quebra a semana que vem. A semana que vem, fecha as portas do Brasil. O Brasil é o novo mapping. Fecha as portas. O mapping vai voltar agora. Você viu? Não. Vai voltar. Sério? No comércio eletrônico. Caramba.
Não é propaganda, o Mapping ainda não é nosso anunciante. Mapping, estamos aqui. Venha para o Opposicast. Sabe, fecha... E pro Contracorrente. Fecha as portas do Brasil, sabe? Será que isso é verdade? Ok, vamos fazer uma reforma, mas então realmente uma reforma. Não é isso que está acontecendo e não é isso que vai acontecer, a gente sabe. E o mercado, né? Essa entidade, esse Deus que todo mundo tanto fala, que a mídia tanto endeusa, né? Que tem lá o altarzinho do mercado, existem programas na televisão que só falam dele, existem cadernos nos jornais que só falam dele, né? O mercado, que ninguém sabe quem é. Não gostou da reforma, né? Porque no mesmo dia que saiu a reforma, que entregaram lá, a bolsa subiu um pouquinho, subiu 0 ponto alguma coisa, e só isso. O dólar subiu um pouquinho, se manteve em alta. Todo mundo achou que a bolsa ia subir, ia chegar a 100 mil pontos, que o dólar ia despencar, porque o mercado ia ficar felicíssimo, porque a reforma finalmente ia atingir tudo que o mercado, o Deus mercado sempre quis, e não foi isso que aconteceu. Ué, então, pra que vai ter reforma, já que o mercado não ficou feliz? Porque o próprio governo, no anúncio, disse que economizaria 1 trilhão, estimado, né, mais de 1 trilhão, em 10 anos. Isso. E o próprio o JP Morgan, se não me engano, disse que essa economia seria de 500 bilhões. É só metade do que o governo prometeu. Então, existe muita especulação. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos meses. Agora, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. A gente já conversou bastante coisa. Acho que a gente precisa fazer um programa, a gente precisa se preparar mesmo melhor e precisa fazer um programa só de reforma da Previdência. Assim. Vamos atrás de alguém que manja do assunto, trazer aqui, vamos falar disso, vamos pra porrada ou vamos tomar porrada, sei lá. Mas vamos falar disso porque esse assunto realmente, faz 2 noites que eu não durmo, porque eu acho que eu não vou me aposentar nunca mais. Vou trabalhar até os 80 anos. Então, eu vou fazer o que eu faço sempre. A gente vai pro encerramento peronomútil. Olha só, uma coisa, eu queria trazer só mais 2 pontos aqui. Porque é o mesmo seguinte, 2 horas conversando. Porque é o seguinte, cara, é muito sério isso. A gente já falou aqui em algum Opposicast passado, mas olha só, a gente vive uma situação de reforma trabalhista que promete ser aprofundada até em algum momento, tristemente, e agora da reforma da Previdência. E a gente já falou aqui que não vai nem ter trabalho nem aposentadoria. Ou seja, cara, a gente vive uma situação que não dá pra não ser contra, não dá pra não se posicionar. E uma das categorias que mais vai se ferrar, isso é ponto na reforma, são os autônomos. Sim, cara, você mesmo falou em algum Opposicast que os caras estavam até pensando em rever o Simples Nacional. Isso é um próximo passo do Paulo Guedes. Mas não, na reforma, os autônomos são dos que mais vão se ferrar na reforma da Previdência. E o trabalhador braçal? E o trabalhador? Tô falando, os autônomos. Assim, pensa que você não vai ter emprego formal e os autônomos vão se ferrar na reforma da Previdência. Ou seja... Então... A gente não vai ter, acho que, emprego, nem previdência. Cara, vai faltar ponte, velho. Vai faltar ponte. Mas assim, emprego com o mínimo de dignidade. Sim. O que vai acontecer é aparecer um monte de subemprego, porque vai ter um monte de gente aceitando qualquer tipo de coisa. Sem direito nenhum, sem nada. O que tudo isso que vocês estão falando corrobora o meu ponto de vista da distopia que tá Mad Max. Mesmo. Que a gente tá na roça. 3%, Mad Max, pode chamar do que quiser. Agora, o Bruno, essa é a última pergunta de fato. Diante desse cenário que a gente colocou, realidade do trabalho e realidade da Previdência. O Bolsonaro, durante a campanha, tem vídeo dele falando, eu sempre gosto de falar que tem vídeo também, porque senão pode parecer pra quem é apoiador do Bolsonaro que é coisa da minha cabeça. Mas tem vídeo dele falando que falarem em reforma da Previdência com ajuste para a idade mínima de 65 e 62 anos, 65 para homem e 62 para mulher, era criminoso, era desumano, que seria matar a população, porque tem regiões do Brasil que a população não chega a 60 anos. E agora é exatamente isso que ele apresenta. É exatamente essa idade mínima que ele apresenta. Além disso, ele deixa os militares de fora, pelo menos nesse primeiro momento. Ele mostra que vai ter pouca força para negociar e para deixar todo mundo dentro da reforma, como o Marcelo falou. Então pode ter uma debandada aí, deixar só a população que tem poucos representantes lá na Câmara. Então assim, eu não consigo conceber de que o povo vai apoiar, certo? Mesmo que seja que tenha votado nele. Cruz, não faça essa cara pra mim, Cruz. Calma, tá tudo bem. Tá bom, desculpe. Porque assim, cara, é só você ler, se informar e olhar e falar, cara, não é possível que você
você vai votar, vai ser contra você mesmo e tá escancarado na tua cara. Então assim, eu não sei qual é a sua percepção sobre isso. Se for essa a sua percepção, se você achar que o povo não vai se posicionar a favor e tal, quem vai aprovar essa reforma da Previdência? Se tem esse problema da mídia, desse paradoxo da mídia também. Bom, eu acho que assim,